Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre a seleção brasileira, jogo de daqui a pouco contra o México, ao vivo, vocês poderão acompanhar aí na televisão, em vários canais abertos, e nós estamos aqui para comentar hoje sobre essa seleção, hein? Muitos jogadores aí novos na seleção, temos alguns aí que nem participaram de nenhuma partida oficial pela seleção, e hoje nesse amistoso contra o México, a seleção vem aparentemente com um time totalmente reserva para esse jogo. Não tão reserva, porque o Alisson, goleiro, não é um... Três titulares, né? Não é um jogador reserva, né? Temos Militão, o Martinelli, temos o Éder Militão na zaga, mas a seleção vem aí para uma disputa, talvez de testes mesmo, contra o México. México que no último jogo perdeu para o Uruguai de 4-0. A seleção está sendo renovada, né? Dorival está dando uma renovada na seleção. Assim como outras seleções também já fizeram a mesma coisa. A seleção brasileira, para mim, ainda demorou a fazer isso. Era para ter feito há muito tempo, porque tem muitos jogadores ali que já não estava dando mais. E hoje essa seleção vai ter uma cara diferente nessa partida. Porque sempre fica esse negócio, né, de repetir a seleção, e a seleção não consegue atingir os alvos principais, e agora com a chegada do Dorival na seleção, que é um ótimo técnico, indiscutivelmente, né? E ele está renovando a seleção com esses novos jogadores, e eu acredito que a seleção hoje vai ter um futuro aí promissor para começar por essa Copa América que a gente vai presenciar aí há poucos dias. Uma mudança também que nós tivemos, além do México ter perdido para o Uruguai, eles perderam no outro jogo para os Estados Unidos, para os americanos, jogo que vai ser lá nos Estados Unidos, perderam por 2-0 também. Já o Brasil vem de uma vitória de 2-0 contra a Inglaterra, 1-0 contra a Inglaterra, e empatou com a Espanha em 3-3. Jogo disputado, né? 2 jogos também, bem... 3-3 então foi melhor ainda. Inclusive jogos, não sei se vocês concordam, mas você também, nosso amigo telespectador, jogo que o Brasil antigamente não tinha. Jogar com grandes seleções. O Brasil jogava, não desmerecendo, mas com times menores, times africanos, times aqui da América do Sul, da América Latina, mas times menores. E agora o Brasil vem para fazer amistosos contra a Inglaterra, contra a Espanha. Ou seja, a gente dá um passo agora também para realmente fazer um teste com nossos jogadores. Porque para testar a seleção, claro, com jogadores novos que estão aí, né? Alguns nomes muitos não são conhecidos ainda, mas breve aí no decorrer das partidas aí vamos passar a conhecer. Tem que ser com seleção forte. Não tem que jogar com seleção fraca. Espanha, Inglaterra, Argentina, França, Holanda, essas seleções assim. Seleção brasileira, melhor do mundo, jogar com seleção fraca no teste. Não é teste. Isso aí foi interessante, de poder disputar com essas seleções, que geralmente são as seleções que entram aí, né, para disputar os principais campeonatos. Então não adianta o Brasil jogar com uma seleção bem inferior e depois chegar diante do campeonato e sucumbir diante dessas seleções aí como Inglaterra, Espanha. Eu até queria destacar aqui também que o Endrick fez fez 2 gols, né, nas duas partidas. Inclusive a vitória foi o gol dele em cima da Inglaterra. A gente vai ver nesse jogo aí, né, como que ele vai sair novamente. Você deixa a marca dele outra vez. Mostrar para que veio, né? O Endrick, que vem se destacando muito, agora se apresentou ao Real Madrid, vai jogar agora num outro nível. Se ele se mantiver nesse time principal, junto com o Mbappé, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, se for mantido isso. Time, inclusive, que foi pelo Messi essa semana, falado aí, né, nas mídias de imprensa e sociais também pelo grande craque Messi, que o Real Madrid hoje ele é o maior clube e o maior time do mundo. Reconheceu uma realidade que vem se confirmando, né? Está uma máquina. Tá uma máquina. É um time excelente. E olha que temos um Manchester City correndo ali ao lado, mas o Real Madrid ainda... Aí trouxe o Mbappé agora para melhorar mais um pouquinho, né? E o Endrick vai crescer muito. Esses jogadores, uma coisa que a gente não pode negar, né? Quando o jogador ele sai daqui, né, com a idade que ele sai, geralmente a idade que o Endrick sai mais ou menos, e vai jogar na Europa, eles pegam muita experiência. A preparação deles lá realmente colabora muito para a carreira do jogador, e ele vai jogar entre as estrelas, né? Então o desenvolvimento dele também vai lá em cima, né? Vai lá em cima e chega lá e mostrar para que veio. Mentalmente também, porque ele sabe que lá ele vai ter que mostrar serviço. Entendeu? Não pode igual o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, quando sai do Flamengo e vai pra lá, não era esperado que ele fosse chegar nesse nível que ele chegou. E olha esse período todo, olha como chega o Vinícius Júnior
Isso aí. agora para essa temporada na seleção, inclusive. E o Vinícius Júnior, ele saiu daqui por muitos desacreditado. Muitos comentavam que o Vinícius Júnior ia para o Real Madrid e ia ser emprestado para outro time e hoje em dia ele está merecendo e eu acredito que ele vai ganhar a bola de ouro. Um outro vídeo que falaremos sobre o Bola de Ouro. Após esse vídeo, pode nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube e vocês vão ver a gente falando sobre o Vinícius Júnior. Em relação à seleção brasileira contra o México, o provável time que teremos em campo é Alisson no gol. Nada muito diferente do que a gente esperava, já é o nosso goleiro de seleção, seja ele no banco ou não, junto com o Ederson ali disputando essa melhor vaga, mas é um goleiro de destaque, no momento é ele o goleiro da seleção, sim ou não? Sim, é o goleiro da seleção, né? No momento não está tendo outro goleiro tem outro que possa tomar vaga de titular, né? De titular não, a gente tem alguns goleiros teste, o Dorival chegou até a levar o Léo Jardim, alguns outros, mas para titular, para jogar um campeonato, é o Alisson, o Ederson, sem indiscutível. Verdade. E teremos aí um teste então com Guilherme Arana na lateral esquerda, na zaga o zagueiro Bremer e Éder Militão. Éder Militão também, que é um zagueiro titular, muitas vezes no banco, mas um zagueiro titular da seleção brasileira para esse jogo. Ian Couto na lateral direita, Douglas Luiz e Ederson ali no meio campo, junto com Andreas Pereira. Essa é a provável escalação da seleção brasileira. E no ataque... Andreas Pereira vai ser um bom teste. Um bom teste, né? Jogador que o Dorival conhece bem. E trabalhou bem no Flamengo. Jogou excelente. Já sabe como é que o jogador joga, posicionamento, né? Inclusive ali na seleção, que é algo novo. Muitos jogadores, inclusive nós comentávamos, que às vezes no clube ele se destaca de uma forma e chega na seleção e ele não consegue dar desenvolvimento. Muitas vezes por troca de posicionamento, né? Por não estar acostumado com aquele ambiente ali do clube, vamos dizer assim, da seleção brasileira. Não ambiente de jogadores entre eles, mas dentro de campo, posicionamento de cada um diferente do seu clube, acaba não tendo o mesmo desenvolvimento. É diferente, né? Eles estão acostumados no clube. Já conhece todo mundo, já sabe. Todos os dias treinando, jogando, já sabe. Agora na seleção é diferente. Muda tudo. Outros jogadores. E no ataque, um grande teste aí também para esses jogadores, para que lá na frente, na Copa América, que já vai se iniciar, eles de repente tenham oportunidade em alguns jogos, que é Gabriel Martinelli, Evanilson e Savinho. Né, três caras novas na seleção. Gabriel Martinelli já esteve outras vezes, mas 3 caras novas para poderem participar de um campeonato. Estão em fase de teste também, né? Fase de teste. Estão entrando aí na fase de teste com o Dorival, para ver se agrega, né, esse grupo da seleção para poder entrar na Copa América com tudo. E esse teste é o que a seleção estava precisando, de fazer um teste com novos jogadores, né, novos talentos aí, para poder a seleção ter uma outra cara agora. E o Dorival, ele é um técnico excepcional. Eu acredito que esses jogadores vão desenvolver muito bem, porque o Dorival ele sabe tirar de cada jogador o seu melhor, como ele fez no Flamengo, né? E então eu acredito que a seleção seja promissora aí para poder ganhar essa Copa América aí e trazer mais esperança pra gente, porque infelizmente, ultimamente, se falar sobre seleção estava complicado. Era difícil, desacreditado. A polêmica era grande, né? Da seleção, a gente já parecia que a luz no fim do túnel ela estava cada vez se apagando mais e não se acendendo mais. A seleção estava mais abaixo do que o Vasco. Ele tinha que falar do meu Vasco, deixa o meu Vasco em paz, deixa o Vasco se recuperar, calma. Lembrando que depois desse jogo contra o México, hoje às 22 horas, teremos também mais um amistoso da seleção no dia 12 de junho, às 20 horas, contra os Estados Unidos. Mais um amistoso, mais um teste, uma seleção inferior, talvez, ali do que o México, mas um México que vem também passando por uma dificuldade, 2 partidas em derrota, e pode ser que até o técnico, já estão se falando que está na corda bamba também. Pode ser que nessa Copa América o México tenha que fazer essa troca aí, né? Então hoje ele tem que mostrar serviço. Já vai ter que mostrar serviço, já não vai poder vir contra o Brasil de qualquer maneira. Seleção brasileira está em teste, o México não. O México não, exatamente. Pro Brasil isso vai ser bom, de uma certa forma, né? Porque vai testar jogadores, uma seleção que precisa ganhar, porque senão pode ter uma troca ali diante de uma Copa América. Então já pode esperar a seleção do México mais agressiva para essa partida. Um pouco mais para essa partida, exatamente. Certeza. Copa América é essa que o Brasil inicia no dia 24 de junho, às 22 horas também, contra a Costa Rica. Depois joga contra o Paraguai. Para o Brasil, se vier com uma seriedade, os jogadores comprarem a ideia, vai chegar na final, né? Não tem muita dificuldade para isso, né? Olhando para esse passado que nós falamos recente, não viríamos isso. Mas para essa nova etapa aí, eu acho que essa é a tendência. Para mim, a pedra no sapato da seleção brasileira é a própria seleção brasileira. Com certeza. Essa pedra já vem vindo já há um bom tempo, desde a Copa do Mundo. Exatamente. E a gente não tivemos, né, um bom retrospecto aí agora com essa mudança que nós tivemos do Tite, junto com
o técnico do Fluminense, que estava lá, esqueci Diniz. o nome dele, Fernando Diniz, Diniz. nosso grande Fernando Diniz, né, que estava na seleção, não tivemos um bom rendimento, mas foi uma etapa também bem complicada, porque ele tinha que estar no Fluminense, não tinha como se dedicar à seleção, não tinha... Um período curto também, né? É um período curto, ele não tinha como aproveitar os jogadores para fazer realmente teste, ou seja, era chegar e jogar para ganhar, porque tinha que eliminar aquele passado ruim. Ou seja, uma situação bem complicada também ali pro Fernando Diniz, né? Não dá pra gente jogar uma culpa pra cima dele Ele que não não se existiu. entregava 100% ali também. Não tinha como porque tá ele tinha que ser 100%. dividido nos dois, aí... E sem um trabalho saber. diferente. E sem saber se ele poderia se transformar num técnico futuro da seleção ou se ia renovar com o Fluminense. Ainda tinha isso, né? Dois trabalhos diferentes. O trabalho do Fluminense já estava pronto. Já tava pronto. Da seleção ainda tinha que fazer, organizar tudo. Peça diferente, é complicado. Não tem como ele se dedicar Uma cobrança muito grande também, né? Por mudanças na seleção. Ou seja, tudo bem complicado para ele que ele desenvolvesse esse trabalho que o Dorival está conseguindo agora 100% dedicado para esse projeto. Agora, eu queria ouvir de vocês o seguinte. Quem que vocês acham que, de repente, nessa seleção que o Dorival convocou, teria que estar no momento? Para mim, um que deveria estar aí era o Pedro, né? Independente de ser titular ou não, mas ele teria que estar fazendo parte desse grupo aí. Que ele está se destacando no Flamengo, faz gol sempre. Teve um período aí curto, né? Que ficou sem fazer gol, mas o cara está sendo matador, está sendo artilheiro. Ele deveria estar lá. Eu acho que também que o Cebolinha, né? De repente, poderia ter uma chance também, né, nesse teste. De repente o Cebolinha está aí no meio desse elenco também, porque o Cebolinha vem crescendo bastante no Flamengo, vem se destacando nos jogos e eu acho que ele merecia agora ter uma chance na seleção. É verdade. São dois jogadores que eles vêm se destacando pelo seu clube. O Pedro talvez um pouco mais à frente pela recorrência que ele vem. O Cebolinha num outro momento ele entra nas partidas e faz a diferença, mas talvez também seria uma oportunidade essa Copa América para fazer uns testes, ou até nos amistosos pelo menos, né? Nas eliminatórias para a Copa, que nós continuaremos em setembro. Seria dois jogadores que, se manterem isso, eles têm que estar lá, fazer parte da seleção. Se pudesse também, eu estaria lá na seleção também, Arrascaeta e Dela Cruz. Eu ia falar que era o Paê do Vasco, porque ele recebe a bola quadrada e passa ela redonda, mas não ia dar. Paê parece que ele tem uma maquita no pé que ele vai modelando. Ele vai modelando para poder devolver. E os caras mandam a bola quadrada para ele. Mas são excelentes jogadores que participam, inclusive, das suas seleções sempre que tem uma oportunidade. Eles são chamados. O Payet já não mais, né? Mas já jogou muito pela França também. Mas pela idade também. Mas pela idade também, exatamente. Mas é isso aí, meus amigos. Esperamos então vocês no próximo vídeo e mais tarde aí junto com a vitória da nossa seleção, hein? Agora não é? vai dar ânimo pra Agora a gente Vamos tá pra cima. esperança. Contamos com a colaboração de vocês para assistir esse jogo e comenta aqui também o que você acha, qual o jogador, na sua opinião, que de repente deveria estar lá participando dessa seleção brasileira também. Verdade. Um abraço para todos vocês, Arena do Gol, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com todas as pessoas para melhorar nossa audiência, novos patrocinadores na área, Tijucano Futebol Clube, hein? Em breve, vocês vão aguardar e ver muito falar ainda sobre esse clube e vão ver aqui nos nossos vídeos também. Um grande abraço para todos, Arena do Gol! Um golaço para vocês!